Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 7. Capítulo 41. No dia seguinte, Jacob acordou cedo e foi ver como Stiles estava. Ele abriu a porta do quarto de hóspedes e encontrou Stiles abraçado a um travesseiro, esfregando-se nele e beijando-o enquanto murmurava coisas sem sentido. Jacob deu um sorriso irônico, pegou o celular e começou a gravar. Depois de gravar o suficiente, guardou o celular, caminhou até Stiles e deu um tapa na cabeça dele. Acorda, Stiles. Stiles acordou sobressaltado, piscando para ele. Jacob, por que você está aqui? Ele olhou em volta freneticamente. Espere, onde está a garota que eu estava beijando agora mesmo? Jacob apontou para o travesseiro. Você quer dizer ela? Stiles congelou. O quê? Você estava beijando o travesseiro. E se eu não tivesse te acordado, acho que aquele pobre travesseiro teria passado por coisas muito piores do que apenas beijos. Stiles gemeu, caindo de volta na cama. Você tinha que me acordar e arruinar meu lindo sonho? Levante-se, disse Jacob. Vamos para o quintal treinar. Você precisa controlar sua nova força. Stiles sentou-se alarmado. O quê? Lutar com você? Não, obrigado. Eu vi o que você fez com o Scott quando treinou. Jacob o ignorou, agarrou-o pela nuca e o arrastou em direção ao quintal. Pare de reclamar, disse Jacob. Você tem uma cura rápida agora, então mesmo que eu te derrote, você ficará bem. Na verdade, eu nem preciso da sua ajuda, argumentou Stiles, ainda tentando resistir. Eu já tenho controle da minha força. Jacob não deu ouvidos. Continuou arrastando-o enquanto Stiles implorava por misericórdia. Após uma hora de treino, Stiles estava estirado na grama, machucado e exausto, mas seus ferimentos já estavam cicatrizando rapidamente. Jacob deu um sorriso de canto para ele. Certo, treinamento concluído. Agora você está no controle total. Não precisa agradecer. Obrigado, Stiles gemeu. Eu não quero te agradecer, eu quero te dar uma surra. Jacob deu um sorriso malicioso. Sabe de uma coisa? Acho que você ainda precisa de mais treinamento. Stiles endireitou-se bruscamente. Não. Eu não preciso de mais treinamento. Muito obrigado. Jacob riu e voltou em direção à mansão. Vamos nos arrumar para a escola. Stiles rapidamente o alcançou, caminhando ao seu lado. A propósito, obrigado pela poção. É sério, agora eu consigo me proteger. Ou pelo menos fugir do perigo sem ser um risco para você e para o Scott. De nada, disse Jacob casualmente. Então, quanto custou essa poção? Jacob ergueu uma sobrancelha. Você pretende me pagar de volta? Não, disse Stiles sinceramente. Só sei que uma coisa dessas deve ser cara, e eu definitivamente não teria dinheiro para comprar. Então por que perguntar? Curiosidade. Stiles deu de ombros. Jacob suspirou. Você não precisa saber quanto custou. Eu te dei porque somos amigos. Só isso. Stiles deu um sorriso de canto, depois assumiu seu olhar mais sedutor e falou com uma voz aguda. Estou tão tocado. Eu poderia te beijar agora mesmo. Jacob estremeceu, com arrepios percorrendo seus braços. Eca, que nojo, Stiles. Ele o chutou para longe. Nunca mais vou te dar nada, seu pervertido nojento. Stiles rolou no chão, rindo, depois se levantou rapidamente e se agarrou à perna de Jacob. Eu estava brincando. Não diga isso. Se você conseguir alguma coisa boa no futuro, por favor, lembre-se de mim. Jacob o chutou para longe novamente. Fique longe de mim, cara. Ele entrou para tomar banho, enquanto Stiles apenas sorriu para si mesmo e se dirigiu ao banheiro de hóspedes. Após o café da manhã, Jacob e Stiles saíram da mansão. Stiles olhou para o elegante carro prateado estacionado na entrada da garagem. Quando você recebeu isso? Perguntou ele. Há 2 dias, respondeu Jacob casualmente. Stiles deu a volta no carro maravilhado. É um Rolls-Royce Ghost ou Phantom? É um Rolls-Royce Ghost. Você comprou um carro de $250 milhões? Stiles exclamou boquiaberto. Você vai dirigir até a escola? Jacob deu um sorriso irônico. Por enquanto não. Vou ficar com o Camaro. Tem certeza? Aparecer com essa roupa vai te deixar extremamente popular. Não me importo com popularidade, Stiles. Além disso, mesmo sem o carro, eu já sou popular. Stiles gemeu. Verdade. Todas as garotas da escola são atraídas por você, e a maioria dos garotos te odeia. Jacob deu uma risadinha. Se quiser, pode dirigir até a escola. Stiles balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigado. Meu Jeep pode ser velho, mas me serve bem. Dito isso, cada um entrou em seu carro e dirigiu-se para a escola. Ao chegarem, encontraram Scott, Allison e Lydia. Stiles sorriu e apertou a mão de Scott, mas não a soltou, começou a apertá-la com força. A princípio, Scott deu um sorriso de canto, mas sua expressão mudou à medida que o aperto de Stiles se intensificava. Seus olhos brilharam levemente enquanto ele quase se movia para impedir que Stiles esmagasse sua mão. O que está acontecendo? Scott puxou a mão de volta, sacudindo-a. Stiles deu um sorriso irônico. Então, se você não se transformar, eu sou mais forte que você. Sério? Perguntou Lydia, surpresa. O Jay não te contou? Allison o interrompeu. Somos tão fortes quanto betas quando estão totalmente transformados. Então, é claro que o Stiles é mais forte que o Scott em seu estado normal. Scott olhou para elas, alternando o olhar. Espera. Por que o Stiles está forte de repente? E vocês duas são iguais? Ele apontou para Allison e Lydia. Stiles sorriu. Jacob nos deu uma poção mágica, e agora estamos tão fortes quanto você. Sem efeitos colaterais. Scott ficou boquiaberto. Isso não é justo. Enquanto eu vivo preocupado em perder o controle e me transformar em um monstro, vocês 3 têm a mesma força sem nenhum desses problemas. Jacob deu um tapinha nas costas dele. Veja pelo lado bom. Agora você pode bater no Stiles o quanto quiser, e ele vai se curar rapidinho. Scott franziu a testa. Mas ele está tão forte quanto eu agora.
Não tenho certeza se consigo vencê-lo. Você tem garras e ele não, disse Jacob calmamente. Além disso, quando você se tornar um alfa, você o superará facilmente. Scott assentiu lentamente. Sim, mas para me tornar um alfa, eu teria que matar um. A outra maneira, disse Jacob. Alison inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Existe um tipo raro de alfa que não precisa matar ou roubar poder. Ele ascende ao status de alfa por pura força de vontade. Eles são chamados de alfas verdadeiros. Jacob colocou a mão no ombro de Scott. E Scott, eu acredito que você pode ser um deles. Os olhos de Scott se arregalaram e então ele disse, obrigado. Vou tentar. Eu realmente não quero matar ninguém. Mas, aquela poção, posso beber também? Jacob balançou a cabeça. Infelizmente não. Não funciona com criaturas sobrenaturais. Faz sentido. Scott suspirou. Jacob deu um sorriso irônico. Mas ei, eu tenho algo que você vai gostar. Ele pegou o celular e reproduziu um vídeo. Na tela, Stiles estava abraçando, beijando e simulando sexo com um travesseiro enquanto dormia. Scott ficou paralisado, então ele e Jacob se entreolharam e caíram na gargalhada juntos. Você precisa me enviar esse vídeo, disse Scott, ofegante. O que é tão engraçado? Perguntou Stiles nervoso. Mostre-me. Não, disse Jacob, entregando o telefone para Alison e Lydia. As duas garotas assistiram ao vídeo e imediatamente caíram na gargalhada, olhando para Stiles com lágrimas nos olhos. Stiles olhou para Scott, nervoso. O vídeo é sobre mim, não é? Scott estava rindo tanto que mal conseguia respirar. É. Stiles apertou os olhos. O que foi? Jacob me espancou esta manhã? Lydia balançou a cabeça com um sorriso irônico. Não, é você que está se esfregando e beijando um travesseiro. Stiles congelou. O quê? De jeito nenhum. Mostre-me. Lydia virou o telefone na direção dele, e o rosto de Stiles ficou vermelho instantaneamente. Droga, isso é morte social. Ele lançou um olhar fulminante para Jacob. Chega, vou lutar com você por isso. Jacob estalou os nós dos dedos com um sorriso. Tem certeza disso? Stiles se lembrou da sessão de treino muito dolorosa que teve mais cedo naquela manhã. Ele recuou rapidamente. Droga. Então, frustrado, deu um tapa forte na nuca de Scott. Scott rosnou e se virou para ele. Desculpe, disse Stiles rapidamente. Eu só estava, tentando matar uma mosca. Então, ele tentou desesperadamente arrancar o telefone de Lydia, mas ela se esquivou e o devolveu para Jacob. Jacob guardou o telefone no bolso com um sorriso presunçoso. Stiles praguejou baixinho e, em seguida, deu outro tapa na nuca de Scott. Scott lançou-lhe um olhar furioso. Cops! Stiles disparou, correndo para dentro da escola, com o Scott furioso em seu encalço. Passaram-se alguns dias rapidamente. Jacob levou Lydia e Alison para encontros, passou um tempo com Scott e Stiles, e o resto do seu tempo livre foi gasto jogando videogame ou relaxando em casa. Na manhã de sexta-feira, Jacob, Scott, Alison, Lydia e Stiles estavam sentados nas arquibancadas do campo de lacrosse durante um período livre, conversando e rindo. Foi então que Derek e Peter apareceram, caminhando em direção a eles. Stiles franziu a testa. Por que vocês dois estão aqui? E por que estão juntos? Alison olhou para Jacob. Quem são eles? Derek e Peter Ali, disse Jacob calmamente. Qual deles é o alfa? Perguntou Alison. Peter deu um sorriso malicioso. Esse seria eu, pequena caçadora. Scott franziu a testa para Derek. Você não estava tentando matá-lo por ter assassinado sua irmã? Derek deu de ombros. Ele perdeu o controle e a matou sem querer. Além disso, ele é mais forte do que eu. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria matá-lo. Peter se aproximou com os olhos brilhando. Scott, junte-se a mim. Juntos seríamos imparáveis, e eu posso te proteger. Scott estreitou os olhos. Me proteger? De quem? De você? Peter apontou para Alison. Da família dela. A expressão de Scott endureceu. Não preciso da sua proteção. E a família dela não está me procurando. Eles estão caçando o monstro que está matando pessoas na cidade. Isso significa você. Peter balançou a cabeça lentamente. Eu não sou um assassino, Scott. Aquelas pessoas mereciam morrer. Deixe-me mostrar a você. Antes que Scott pudesse reagir, Peter avançou como um borrão, suas garras cravando-se na nuca dele. Scott enrijeceu, os olhos arregalados, enquanto Peter lhe impunha suas memórias. Um instante depois, Peter recolheu as garras e recuou. Scott caiu no chão, convulsionando. Scott. Stiles entrou em pânico. O que você fez com ele? Jacob manteve a calma. Relaxa, Stiles. Ele acabou de compartilhar uma lembrança com ele. Após alguns momentos de tensão, Scott sentou-se, agarrando a nuca, com os olhos brilhando levemente enquanto encarava Peter com fúria. Peter deu um sorriso irônico. Agora você entende. Naquela noite, eles nos prenderam e nos queimaram vivos. E nem todos nós éramos metamorfos. Havia crianças naquela noite. Crianças humanas. E eles as mataram também. Seus olhos brilharam em vermelho. É por isso que vou matar cada um deles. Jacob, que estava sentado em silêncio entre Alison e Lydia, finalmente se levantou. Ele se espreguiçou e liberou sua aura de dragão. Embora estivesse direcionada apenas a Peter, Derek e Scott sentiram o peso esmagador do medo os oprimir. Jacob caminhou lentamente para frente, sua aura envolvendo Peter como o olhar de um predador. Peter engoliu em seco, forçando um sorriso, mas por dentro praguejou. Droga! Esse garoto idiota, ele é ainda mais forte do que da última vez que lutamos. Muito mais forte. Ele engoliu em seco e forçou uma voz calma. Eu não o machuquei. Simplesmente o convidei para se juntar à minha matilha, e compartilhei uma lembrança com ele. Só isso. Os olhos de Jacob brilharam em tons dourados. Você sabe o que fez de errado, Peter? Peter instintivamente deu um passo para trás. Não. Jacob diminuiu a distância, pousando a mão no ombro de Peter. Seu tom era frio.
Primeiro, você chegou aqui bancando o durão sem nem me cumprimentar. Segundo, e muito mais importante, eu não gostei do jeito que você estava olhando para Alison. As garras de Jacob cravaram-se no ombro de Peter. Peter rosnou, agarrando o pulso de Jacob e tentando arrancá-lo, mas a mão de Jacob não se moveu um centímetro sequer. Pelos começaram a brotar pelo corpo de Peter enquanto ele tentava se transformar, mas Jacob disse com uma voz calma e fria, se você não quiser perder o ombro, sugiro que pare de se transformar. Peter parou abruptamente, interrompendo sua transformação, seus olhos vermelhos brilhando enquanto encarava Jacob. Jacob cravou as garras ainda mais fundo, forçando Pedro a se ajoelhar. Diga-me, Pedro, você acha que eu não ousaria te matar? Peter permaneceu em silêncio, olhando-o com raiva. Jacob liberou toda a sua aura de dragão. Desta vez, a resistência de Peter se quebrou. Seu peito apertou, seus instintos gritaram, e quando seus olhos encontraram os de Jacob, ele sentiu como se estivesse encarando o olhar de uma besta ancestral. O medo mais profundo que o instinto o abalou até o âmago. Jacob disse, da próxima vez que me vir, haja como vira-lata fraco que você é. Peter tremeu. Ó o que você é. Os olhos dourados de Jacob ardiam. Algo muito perigoso, vingativo, impiedoso quando provocado. Mas mais importante, sou uma criatura orgulhosa. Quando você me ignorou, feriu meu orgulho. E isto? Ele sorriu com desdém. É uma pequena punição. A eletricidade crepitou pelo braço de Jacob, percorrendo suas garras até o ombro de Peter. O corpo de Peter se contorceu violentamente, fumaça escapando de sua boca enquanto a eletricidade o atravessava. Com o último choque, Jacob o soltou, deixando Peter cair no chão, se debatendo e soltando fumaça. Os olhos de Stiles se arregalaram. Isso foi incrível. Ele sacudiu o ombro de Scott com entusiasmo. Você viu isso? Jacob acabou de usar magia de relâmpago. Mas então Stiles franziu a testa. Scott estava tremendo. Scott? O que há de errado com você? Lydia cruzou os braços. Só agora você percebeu? Tanto Scott quanto Derek estão apavorados com Jacob. Stiles se virou para Derek e congelou. Derek também tremia, encarando Jacob com absoluto horror. Scott, acorda. Stiles deu-lhe um tapa leve. Scott voltou a si, ainda tremendo. Vocês não sentem nada, mas Jacob está apavorado agora. Meu corpo inteiro não para de tremer. Jacob suspirou, recolhendo sua aura e coçando a nuca. Desculpe por isso. Peter me ignorando, feriu meu orgulho, e talvez eu tenha me empolgado um pouco. Scott soltou um suspiro trêmulo de alívio no instante em que o medo opressivo se dissipou. O que foi isso, afinal? De repente você se tornou aterrorizante. Você fez isso lá na floresta também, na noite em que matou aquela criatura assustadora. Jacob disse, essa era minha aura. Você poderá usar a sua um dia quando for forte o suficiente. Scott franziu a testa. Aura? Jacob refletiu por um instante. É como uma energia invisível que emana de você. Você pode liberá-la para intimidar ou afugentar criaturas mais fracas. Quanto mais forte você fica, mais forte sua aura se torna. Scott perguntou, então, eu também tenho um? Claro, disse Jacob. Diga-me, quando você se transformou em lobisomem pela primeira vez, os animais se comportaram de maneira estranha perto de você. Os olhos de Scott se arregalaram. Na primeira vez que fui à clínica veterinária depois de ser mordido, todos os cães e gatos ficaram loucos. Mas depois de um tempo, eles se acostumaram comigo. Jacob disse, talvez você esteja subconscientemente controlando sua aura, por isso eles pararam de enlouquecer toda vez que você entrava na clínica. De qualquer forma, quando a aura de uma criatura se torna forte o suficiente, ela pode paralisar os inimigos de medo. Às vezes, pode até quebrar vidro, ou talvez fazer ainda mais. Stiles disse, a propósito, Jacob, você não nos contou que consegue usar magia de relâmpago. Jacob deu um sorriso irônico. Eu posso fazer mais do que isso. O quê? Stiles insistiu. Diga-me, o que mais você pode fazer? Jacob balançou a cabeça. Talvez em outra ocasião. Ele se virou, deu um chute em Peter e disse, pare de fingir que está morto. Levante-se e me diga por que você está aqui. Peter gemeu, levantou-se e se sacudiu. Nem sequer ousou encarar Jacob. Em vez disso, forçou um sorriso como se nada tivesse acontecido. Estou aqui por causa de um professor, Adrian Harris. Ele sabe quem orquestrou o incêndio que queimou minha família viva. Jacob ergueu uma sobrancelha. Harris, tudo bem, vá. Só, não faça com que seja muito sangrento quando você o matar. Peter inclinou a cabeça. Você não vai me impedir? Não, disse Jacob casualmente. Eu odeio aquele cara. Alison franziu a testa. Jay, você não pode deixar que ele mate Harris. Stiles assentiu rapidamente. Sim, por mais que eu odeie o Harris, não quero que ele morra. Jacob suspirou. Tudo bem. Peter interrogue-o, e depois assuste-o o suficiente para que ele abandone Beacon Hills para sempre. Peter deu um sorriso irônico. Tudo bem. Voltarei depois que as aulas terminarem. Dito isso, Peter saiu. Derek ficou parado por um instante, observando Jacob em silêncio. Jacob poderia me ajudar a matar Peter, me ajudar a me tornar um alfa. Mas eu já lhe devo muito por ter salvado minha vida. Se eu quiser a ajuda dele, terei que oferecer algo que ele realmente queira. Ele acenou rigidamente para Jacob e os outros antes de seguir Peter. Por agora vou usar Peter para me vingar da minha mãe, e primeiro da minha família. Assim que os dois se foram, Jacob olhou em outra direção e viu Jackson espiando por trás de uma parede. Os olhos de Jackson se arregalaram. Ele rapidamente se abaixou e desapareceu de vista. Jacob apenas deu um sorriso irônico e não disse nada. Ele sentou-se novamente ao lado de Alison e Lydia. A propósito, pessoal, comprei uma coisa legal do meu amigo cientista maluco de novo. Alison ergueu uma sobrancelha. Ele criou algo novo? O que é? Jacob balançou a cabeça. Não, isso não foi algo que ele fez. É um pergaminho de invocação antigo que ele encontrou por acaso e me vendeu. Stiles inclinou-se para frente.
E o que exatamente o pergaminho invoca? Jacob deu de ombros. Não faço ideia. Descobriremos amanhã. Stiles piscou. E se você invocar algo maligno? Jacob deu um sorriso irônico. Então eu vou matá-lo. E se você não conseguir matá-lo? Retrucou Stiles. Jacob revirou os olhos. E se você calar a boca? Se estiver com medo, não venha. Stiles cruzou os braços. De jeito nenhum. Eu definitivamente vou. Não posso perder a chance de presenciar a magia de invocação. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos para Jacob. Você sabe exatamente que tipo de criatura você é, não sabe? Jacob ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sim, mas ainda não posso contar. Existem criaturas que conseguem ler memórias. Se eu contasse o que sou, e elas lessem suas mentes, tentariam de tudo para me matar ou me capturar, e eu ainda não sou forte o suficiente para me proteger. Stiles assentiu lentamente. Certo, você pode nos dizer quando estiver pronto. Capítulo 42. Na manhã de sábado, Jacob acordou às 9 horas. Depois de tomar banho, desceu até a cozinha e tirou de sua dimensão de bolso uma variedade de doces assados, croissants, rolinhos de canela, brownies, cookies de chocolate, e os colocou cuidadosamente sobre a mesa. Rapidamente preparou alguns ovos mexidos, leite com chocolate quente e em seguida, sentou-se para esperar por Alison, Lydia, Scott e Stiles. Enquanto esperava, ele pensou, sistema faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. $5. 30 ovos centenários. Calcinha da Arlequina, ainda quente, ela acabou de tirá-la. Jacob leu a lista. $5. Bom, melhor do que nada. Ovos centenários, ovos pretos podres chineses nojentos. Definitivamente vou me livrar deles. Então ele leu a última recompensa. Seu rosto escureceu. Sem dizer uma palavra, ele saiu para o quintal. Jogou a calcinha da Arlequina para fora de seu bolso dimensional sem tocá-la e a reduziu a cinzas com sua habilidade de fogo antes mesmo que ela tocasse o chão. Que nojo, murmurou ele. Lembrando-se dos ovos centenários, ele suspirou. Já que estou aqui, vou queimá-los também. Tirou-os do forno, incinerou-os e voltou para dentro, sentando-se à mesa da cozinha e mexendo casualmente no celular. Meia hora depois, Lydia e Alison chegaram no carro de Lydia, enquanto Stiles e Scott vieram no jipe de Stiles. Alison abriu o portão para eles e assim que os dois carros estacionaram na entrada da garagem, Scott fechou o portão atrás deles. Alison foi a primeira a entrar na mansão. Dirigiu-se diretamente à cozinha, sorriu e disse, bom dia. Antes de dar um beijo em Jacob, estava prestes a sentar-se ao lado dele quando Jacob sorriu maliciosamente, puxou-a para o seu colo e começaram a se beijar. Só pararam quando ouviram Lydia e os outros entrarem na cozinha. Alison rapidamente deslizou do colo de Jacob e sentou-se corretamente ao lado dele, com as bochechas coradas. Lydia estreitou os olhos para Alison, mas permaneceu em silêncio. Em vez disso, caminhou até Jacob, deu-lhe um beijo profundo e sentou-se do outro lado dele. Bom dia. Stiles e Scott cumprimentaram ao entrarem, sentando-se do outro lado da mesa. Muito bem, vamos comer. Estou faminto, disse Jacob, já começando a comer. Estou surpreso que você realmente tenha nos esperado, comentou Stiles. Eu não estava esperando por vocês, seus idiotas, disse Jacob entre uma garfada e outra. Eu estava esperando pelas minhas damas. Sinceramente, eu esperava que você e o Scott não aparecessem até depois que terminássemos de comer. Isso é doloroso, disse Stiles dramaticamente. Scott, não vamos comer a comida dele. Scott olhou para ele. Estou com fome. Você nem me deixou tomar café da manhã em casa. Se você não quer comer, o problema é seu, mas eu vou comer. Scott pegou um prato imediatamente. Stiles bufou, pegou um brownie, enfiou na boca e disse enquanto mastigava. Cara, você não tem dignidade nenhuma. Diz o cara que acabou de dizer que não comeria a comida do Jacob. E agora você está enfiando um brownie goela abaixo, retrucou Lydia. Stiles deu de ombros. Todo mundo sabe que eu não tenho vergonha nenhuma. Ele se levantou, foi até a geladeira e pegou algumas garrafas de suco. Alguém quer suco? Lydia disse. Me deu uma garrafa de suco de laranja, sem adição de açúcar. Igualmente acrescentou Alison. Stiles distribuiu as garrafas, sentou-se novamente e juntou-se ao banquete. Quando terminaram, a maior parte da comida havia acabado, principalmente consumida por Jacob. Depois que a cozinha foi limpa, Stiles recostou-se na cadeira e sorriu. Então, finalmente podemos ver essa magia de invocação? Jacob deu um sorriso irônico. Claro. Espere aqui, vou pegar o pergaminho. Ele subiu correndo as escadas, recuperou o pergaminho de invocação de sua dimensão de bolso e desceu. Muito bem, vamos para o quintal. Enquanto caminhavam em direção ao quintal, Alison olhou para Jacob. A propósito, Jay, e se você invocar algo perigoso? Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Qualquer criatura que eu invocar será leal a mim. O pergaminho funciona como um contrato entre mim e o ser invocado. Alison soltou um pequeno suspiro de alívio. Que bom. Isso me faz sentir melhor. Então, Stiles esfregou as mãos. O que vocês acham que o pergaminho vai invocar? Só espero que não seja nada assustador, murmurou Lydia. Assustador? Stiles sorriu. Pode ser um demônio. Ou algum tipo de monstro. Ou, uma fada. Alison piscou. Uma fada? Sim. Criatura humanoide minúscula, asas, pó mágico, tudo isso. Scott franziu a testa. Será que isso é real mesmo? Stiles zombou. Você é um lobisomem, Scott. E você é real. Ele então se inclinou na direção de Alison e Lydia com um sorriso travesso. Mas e se Jacob invocar uma demonia conhecida por sua beleza e charme? Daquelas que podem controlar homens, a súcubo. Os olhos de Lydia se estreitaram. Jay, você não está invocando uma súcubo, está? Jacob ergueu uma sobrancelha. Não sei. Alison cruzou os braços e estreitou os olhos também. Tem certeza de que não sabe? Sim, tenho certeza, disse Jacob firmemente.
e provavelmente não é uma súcubo. Então ele se virou para encarar Stiles, que estava com um sorriso debochado no rosto. É melhor você estar preparado, porque seja lá o que eu invocar, eu vou ordenar que ataque você. Stiles levantou as mãos. Ei, você não pode fazer isso. Eu só estava chutando. Jacob o ignorou. Assim que chegaram ao quintal, ele se adiantou ao grupo e olhou para trás. Muito bem, pessoal. Estão prontos? O rosto de Stiles se iluminou de entusiasmo. Sim. Vá em frente, mas por favor, não ordene que me ataque. Jacob deu um sorriso irônico e então perguntou ao sistema em sua mente. Sistema, como eu uso o pergaminho? Basta abrir e jogar no chão enquanto pensa em invocar Cogman. Jacob desenrolou o pergaminho e o arremessou para a frente. Ele brilhou instantaneamente, o ar se abrindo com a formação de uma fenda espacial. Um clarão ofuscante obrigou Jacob a proteger os olhos e recuar. Quando a fenda se fechou e a luz se dissipou, duas coisas estavam diante deles. O primeiro era um robô elegante, semelhante a um humano, com cerca de 1,6 metros de altura, cujos 2 olhos azuis brilhantes penetravam o ar. O segundo era um Aston Martin DB9 prateado. Stiles ficou boquiaberto. É um robô, caramba. Jacob balançou a cabeça. Não é só um robô, Stiles. É um Transformer. Stiles se virou para ele. Um Transformer? Tipo Optimus Prime? O Bom Blob? Exatamente. O nome dele é Cogman, explicou Jacob. Ele é um Cybertroniano, uma espécie de formas de vida robóticas autônomas. Foi isso que descobri no momento em que o invoquei. Stiles ficou paralisado, encarando Cogman em choque. Os olhos de Allison se arregalaram. Espera, se os Transformers são reais, isso significa que eles vão invadir o nosso mundo como nos filmes? Jacob balançou a cabeça. Não, Cogman veio de outro universo. Acho que não há outros Transformers aqui além dele. De qualquer forma, deixe-me falar com ele primeiro. Jacob deu um passo à frente. Ei, Cogman, você consegue me entender? O robô, que parecia estar em transe, recobrou o controle. Seus olhos brilhantes focaram em Jacob e seus amigos, e depois voltaram para Jacob. Quando falou, sua voz tinha um sotaque britânico impecável. Você deve ser Jacob Alexander, meu novo mestre. Jacob assentiu com a cabeça. Esse sou eu. Cogman fez uma reverência elegante. Cogman, às suas ordens, meu senhor. Não me chame de meu senhor. Jacob franziu a testa. Chame-me de Jacob ou senhor. Muito bem, senhor, disse Cogman com um aceno de cabeça. Jacob apontou para o Aston Martin. E, o que tem de errado com o carro? Cogman estufou o peito de metal com orgulho. Ah, meus 3/4 perfeitos. Uma divisão necessária, senhor, para desempenhar as delicadas funções de um mordomo, servir chá, polir prata, descartar discretamente cadáveres. É preciso um corpo pequeno e ágil. Mas um verdadeiro mordomo também deve ser capaz de serviços mais grandiosos, perseguições em alta velocidade, chegadas triunfais, atropelamentos e fugas. O carro é o resto do meu corpo, senhor. É por assim dizer, meu terno. Jacob inclinou a cabeça para o Aston Martin. Então, você pode se fundir com ele e se transformar em um Transformer gigante? Cogman assentiu com a cabeça. Sim, senhor. Jacob sorriu. Faça isso. Quero ver. Como desejar, senhor. Cogman caminhou até o carro, seu corpo se desdobrando e se fundindo a ele. Com cliques metálicos, zumbidos e engrenagens rangendo, os dois se fundiram em um só. Em instantes, Cogman se erguia acima deles, um Transformer de 8 metros de altura. Jacob, Stiles e Scott gritaram ao mesmo tempo. Que legal. Allison e Lydia, no entanto, ficaram paralisadas, olhando boquiabertas. Jacob deu um passo à frente, ansioso. Cogman, me deu um soco. Cogman inclinou a cabeça, confuso. Como é, senhor? Eu disse, me dê um soco. Não se preocupe, eu não sou tão frágil quanto os humanos do seu universo. Como desejar. Cogman ergueu um punho de metal maciço e desferiu um golpe para frente, contendo a maior parte de sua força. Jacob recebeu o golpe em cheio, seu próprio punho colidindo contra o de Cogman. Mas, para surpresa de Cogman, ele cambaleou para trás, perdendo o equilíbrio. Deu alguns passos desajeitados antes de se recompor, claramente chocado com a força de Jacob. Jacob sorriu com desdém. Sem se conter, Cogman, use sua força. Mesmo que eu me machuque, vou me curar. Seu braço se moveu, escamas de dragão negra se estendendo e cobrindo seu antebraço. Ele avançou, desferindo outro soco. Dessa vez, Cogman não se conteve. Seus punhos colidiram com uma onda de choque estrondosa, lançando Jacob para longe como um boneco de pano. Ele se chocou contra Stiles, e ambos rolaram pela terra até que uma árvore interrompeu a queda. Jacob gemeu, com sangue escorrendo do canto da boca. Ele é tão forte. Seu braço voltou à posição normal quando ele se sentou, apenas para ouvir Stiles gemendo embaixo dele. Sai de cima de mim. Stiles sussurrou com dificuldade. Jacob se levantou e olhou para ele. O rosto de Stiles estava enterrado na terra com sangue escorrendo do nariz. Jacob deu uma risadinha. Valeu por me segurar, cara. Se você não estivesse lá, quem sabe o quão longe eu teria ido parar. Stiles sentou-se, lançando um olhar furioso. Eu não estava tentando te segurar. Você que esbarrou em mim. Jacob deu um tapinha no ombro dele. De qualquer forma, obrigado. Ele voltou para o grupo. Allison e Lydia correram até ele com olhares preocupados. Allison notou o sangue em seu lábio. Você está bem? Ela perguntou suavemente. Jacob limpou o canto da boca e deu um sorriso irônico. Estou bem. Lydia cruzou os braços. Por que você faria isso? Eu queria ver o quão forte um Transformer realmente é. A essa altura, Cogman já havia se separado do carro novamente, retornando à sua forma humanoide menor. Ele correu para o lado de Jacob. Senhor, o senhor está bem? Estou bem, assegurou Jacob. Você é forte, mas um dia eu serei mais forte que você. Espero que esse dia chegue em breve, senhor. Jacob disse. Comparado à sua forma completa, quão forte é este seu corpo menor?
Cogman balançou a cabeça. Nem de longe tão forte, mas ainda mais forte que o senhor. Jacob deu uma risadinha. Acho que não. Mesmo em sua forma completa, eu poderia te matar se quisesse. Cogman disse. Usei apenas força bruta, senhor. Não usei minhas armas. Eu consigo me mover tão rápido que você não consegue me acertar. Além disso, Jacob respondeu. Ele ergueu o braço. Raios crepitaram ao redor de sua mão, crescendo até se tornarem uma esfera brilhante de eletricidade do tamanho de uma bola de basquete. Eu não usei todas as minhas habilidades, e nem sequer me transformei completamente. Cogman inclinou a cabeça. Todos os humanos neste mundo são como o senhor? Jacob balançou a cabeça. Não, mas alguns são. Neste mundo, criaturas míticas são reais. Eu explico depois. Stiles cambaleou em direção a eles, gemendo. Certo, ninguém se importa com o pobre Stiles. Lydia revirou os olhos. Você está bem, não está? Stiles disse dramaticamente. Estou, mas um pouco de preocupação não te mataria. Afinal, eu peguei seu namorado idiota. Scott deu um sorriso irônico e deu um tapinha no ombro dele. Você está bem, amigo? Stiles bufou. Tarde demais para perguntar agora. Jacob deu uma risadinha e então apontou para Alison e Lydia. Cogman, está é Alison Argentergengia, e está é Lydia Martin. Elas são minhas namoradas e as senhoras da casa. Cogman endireitou-se e em seguida, curvou-se com uma graça exagerada. Uma honra conhecê-la, Madame Alison. E uma honra conhecê-la, Madame Lydia. Jacob então apontou para Scott. Este é meu amigo Scott. Cogman acenou educadamente com a cabeça antes de voltar seus brilhantes olhos azuis para Stiles. E ele, senhor? Jacob deu um sorriso irônico. Esse é o Stiles. Ele também é meu amigo. E talvez eu tenha prometido a ele que qualquer coisa que eu invocasse, eu ordenaria que o atacasse. Então você pode lhe dar uma lição. Cogman olhou para Stiles e piscou com apenas um olho. Ele é como o senhor? Ele não é, disse Jacob. Mas ele também não é um humano normal, então você pode derrotá-lo sem se preocupar. Ele se curará em minutos. Os olhos de Stiles se arregalaram. Espera, espera. Mas Cogman atacou antes que ele pudesse terminar. Stiles tentou se defender, mas Cogman era mais forte e se movia como um lutador veterano. Em instantes, Stiles estava no chão, com a mão de Cogman apertando firmemente seu pescoço. Cogman, já chega, ordenou Jacob. Cogman não o soltou. Se eu arrancasse a cabeça dele, senhor, ele se curaria? A expressão de Jacob se tornou impassível. Não, ele não faria isso. Deixe-o ir. Stiles, com a voz embargada, conseguiu sussurrar. Me solta, seu robô psicopata. A cabeça de Cogman girou 360 graus enquanto ele zombava. Eu realmente quero esmagar sua traqueia. Jacob caiu na gargalhada. Solte o Cogman. Leve sua carroceria, ou seja lá como você chama isso, para a garagem. Depois entre na mansão para que possamos conversar. Cogman suspirou de decepção, mas soltou Stiles que se levantou rapidamente e correu para trás de Scott. Jacob, aquele desgraçado que você invocou é um psicopata. Você deveria mandá-lo de volta para onde ele veio. Cogman olhou para Stiles e estava prestes a atacá-lo novamente. Jacob disse, Cogman, vai e faça o que lhe foi dito. Cogman estreitou seus olhos azuis brilhantes para Stiles. Cuidado, você está na minha lista negra agora. Então, sem dizer mais nada, ele entrou no Aston Martin e dirigiu-se para a garagem. O grupo permaneceu em silêncio por um momento. Finalmente, Alison se virou para Jacob com preocupação. Jay, será que é realmente seguro mantê-lo por perto? Jacob deu um sorriso irônico. Não se preocupe. Ele é leal a mim. Não vai machucar ninguém, a menos que seja um inimigo. Agora vamos voltar para dentro. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 43. Jacob, Alison, Lydia, Scott e Stiles voltaram para dentro da mansão e se acomodaram na sala de estar. Um instante depois, Cogman seguiu. Jacob olhou para ele e perguntou. Cogman, você consegue assumir a aparência de um humano? Eu já vi alguns Transformers fazerem isso nos filmes. Cogman disse, sim senhor. Posso, mas precisaria comprar certos materiais para criar uma pele protética usando nanotecnologia. Dessa forma, a pele seria capaz de se curar e eu poderia alternar livremente entre uma forma humana e a minha original. Qual o preço desses materiais? Perguntou Jacob. Cerca de $200 mil, senhor. Jacob assentiu. Certo, vou te dar o dinheiro para você fazer isso. Ter uma forma humana vai facilitar sua locomoção sem assustar as pessoas. Cogman inclinou a cabeça. Entendido, senhor. Mas devo assumir a forma de um homem? Ou de uma mulher? Alison levantou as mãos imediatamente. Não ouse se transformar em mulher. Lydia acrescentou rapidamente, estreitando os olhos. A última coisa que eu preciso é dividir Jacob com alguma robô. Jacob olhou para as duas e deu uma risadinha. Meninas, vamos lá. Eu sou um pervertido, claro, mas não tanto assim. Além disso, Cogman é um homem. Mesmo que ele tivesse aparência de mulher, eu ainda o consideraria um homem. Não importa, disse Alison com firmeza. Não quero que ele pareça uma mulher. Nem eu, concordou Lydia. Jacob disse com um sorriso irônico. Você os ouviu, Cogman. Assuma a forma de um velho. E embora eu não me sentisse atraído por você se transformasse em mulher, eu não recomendaria de qualquer forma. Cogman piscou. Posso perguntar por quê, senhor? O sorriso de Jacob se alargou. Porque temos um amigo que cobiça tudo. Ele até se esfrega e beija travesseiros. Se você tivesse aparência feminina, ele com certeza tentaria dormir com você. O rosto de Stiles ficou vermelho como um tomate quando Scott, Alison e Lydia caíram na gargalhada. Cogman lentamente voltou seus olhos brilhantes para Stiles. É você, não é? Stiles gesticulou defensivamente com os braços. Não dê ouvidos às bobagens dele. Eu estava dormindo, sonhando com uma garota, só isso. Cogman murmurou. Em casos como este, aprendi que é melhor prevenir do que remediar. Ei. O que isso quer dizer, seu robô maluco? Gritou Stiles.
Sem aviso prévio, Cogman derrubou Stiles do sofá, imobilizando-o com o joelho no peito. Uma das mãos de Cogman se transformou em uma tesoura gigante, abrindo e fechando de forma ameaçadora. Ele olhou para Jacob. Se eu o castrar, senhor, ele não vai se curar disso, vai? Jacob caiu na gargalhada. Não, ele não faria isso. Sai de cima de mim, seu psicopata, gritou Stiles se debatendo. A mão de tesoura de Cogman estalou novamente. Então devo fazer isso, senhor? Assim ele não tentará dormir comigo. E também não ficará esfregando-se nos seus móveis quando vier nos visitar. Jacob sorriu. Não faça isso. A cabeça de Cogman girou 360 graus enquanto ele murmurava. Mas eu quero muito machucá-lo, senhor. Sai de cima dele. Jacob balançou a cabeça, ainda sorrindo. E não se preocupe, tenho certeza de que muitos idiotas vão me atacar no futuro. Você pode se divertir à vontade com eles. Cogman soltou Stiles a contragosto. Stiles se levantou rapidamente lançando um olhar furioso. Fique longe de mim, seu psicopata. Cogman assumiu uma posição de boxe, saltitando levemente sobre os pés e socando o ar. Qual é o problema? Quer brigar? Vamos lá, estou pronto. Jacob suspirou. Já chega, Cogman. Stiles é meu amigo. Seja legal com ele. Cogman baixou os punhos. Tudo bem, senhor. Vou tentar. Mas eu realmente não gosto dele. Eu também não gosto de você, retrucou Stiles. Acho que você tem um parafuso a menos nesse seu cérebro. Chega, vocês dois. Jacob interrompeu antes que a situação piorasse. Ele se inclinou para a frente. Cogman, sente-se. Diga-me, em que ano do mundo estamos quando o invoquei? Cogman sentou-se no sofá. Estamos no ano de 2022, senhor. Jacob disse, você é mordomo, certo? Então, você tinha um patrão lá? Os olhos brilhantes de Cogman perderam um pouco o brilho. Não. Meu antigo mestre, Sir Edmund Barton, morreu como um herói há 5 anos. Depois de enterrá-lo, permaneci em seu castelo, sozinho. O semblante de Alison suavizou-se. Sinto muito por isso. Não há problema algum, senhora, respondeu Cogman calmamente. Embora seja sempre a parte mais difícil do meu dever como mordomo, dizer adeus aos meus patrões. Acostumei-me a isso depois de servir a aristocracia por 7 séculos. Scott piscou. 7 séculos? Espere. Quantos anos você tem exatamente? Cogman disse, mais de 10.000 anos. Já perdi a conta há muito tempo. Mas, na verdade, ainda sou jovem. Os Cybertronianos vivem milhões de anos, ao contrário de vocês, humanos. Stiles inclinou-se para frente, com os olhos arregalados. Você conhece Sam Witwicky? Nunca o conheci pessoalmente, admitiu Cogman, mas já ouvi falar dele. E o Optimus Prime? O bom Blob? O resto dos Autobots? Perguntou Stiles rapidamente. Cogman assentiu com a cabeça. Sim, lutei ao lado deles contra a grande enganadora Quintessa há 5 anos. Alison inclinou a cabeça. A Guerra de Chicago realmente aconteceu no seu mundo? Sim, aconteceu, disse Cogman, gravemente. De repente, os narizes de Jacob e Scott se contraíram ao mesmo tempo. Jacob franziu a testa. Que cheiro é esse? Scott virou a cabeça bruscamente na direção de Stiles. O que há de errado com você? Você está com um cheiro ruim. Jacob estreitou os olhos. Esse é o cheiro da ansiedade. Stiles, o que está acontecendo? Stiles estava visivelmente tremendo, com o rosto pálido. Se o mundo desses filmes é real, então quais são reais e quais não são? Lydia ergueu uma sobrancelha. Por que você se importa com isso? Por que eu deveria me importar? Stiles quase gritou. Pense bem. Se os filmes baseados em quadrinhos são mundos reais, como o do Cogman, então estamos perdidos. Veja a Marvel, por exemplo. Eles já fizeram o Homem de Ferro 1 e 2, Capitão América, Hulk, Homem-Aranha e até Thor. E ano que vem eles lançam Os Vingadores. Eu li spoilers. É sobre uma guerra entre os Vingadores e o exército Chitauri. Lydia revirou os olhos. E daí? Você não entende. Stiles retrucou. Os Chitauri servem a Thanos. Você sabe o que Thanos fez nos quadrinhos da Manopla do Infinito? Ele reuniu as 6 joias do infinito e dizimou metade da população do universo. E se ele for real? E se ele vier ao nosso mundo com a manopla e nos eliminar da existência com um estalar de dedos? Sua voz falhou. E se Darkseid for real? Ou uma das versões malignas do Superman? Ok, Stiles, se acalme. Jacob o interrompeu firmemente. Mesmo que esses seres existam, eles não virão para cá. Mas você trouxe o Cogman aqui com um pergaminho de invocação. E se houver mais pergaminhos como esse por aí? Retrucou Stiles. Jacob suspirou. Talvez tenha algo a ver com o que eu sou. Talvez o pergaminho fosse originalmente para invocar um demônio ou alguma criatura deste mundo, mas por minha causa. Ele trouxe Cogman de outro universo. Stiles engoliu em seco. Então, o que exatamente você é? Jacob suspirou. Algo que as pessoas fariam qualquer coisa para matar ou capturar. Então me dê tempo. Pelo menos até eu me tornar um alfa. Então, eu prometo. Eu direi a você o que eu sou. Scott perguntou. É preciso matar um alfa para se tornar um? Jacob balançou a cabeça. Não. Minha força está aumentando a cada dia. Quando eu estiver forte o suficiente, naturalmente me tornarei um alfa. Ele deu um sorriso irônico. Bem, enquanto Stiles está ansioso com a possibilidade dos mundos dos filmes serem reais, eu estou realmente empolgado. Scott ergueu uma sobrancelha. Animado? Por quê? Jacob sorriu. Porque talvez um dia eu encontre um jeito de visitar esses mundos. Viver aventuras, conhecer todas as garotas lindas. Lydia e Alison imediatamente beliscaram suas costelas, uma de cada lado. Jacob tossiu. Quer dizer, ir em aventuras com vocês meninas, é claro. Stiles disse, então você tem que nos levar com você também. Jacob inclinou a cabeça.
Você não disse agora mesmo que estava apavorado com esses mundos? Stiles disse, estou apavorado. Mas vamos lá, se houver uma chance de visitar esses mundos, eu não vou perdê-la. Jacob deu uma risadinha. Vamos torcer para que realmente haja um jeito. Mas se houver, com certeza não vou chegar perto da Marvel ou da DC até estar forte o suficiente. Stiles murmurou, você tem razão. Jacob endireitou-se de repente. Falando em força, deixe-me mostrar uma das minhas outras habilidades. Ele estendeu a mão e uma pistola elegante surgiu do nada. Scott, Stiles e até mesmo Cogman arregalaram os olhos. Stiles quase pulou da cadeira. Como você fez isso? Jacob deu um sorriso irônico. Assim como minhas habilidades com raios, eu também posso usar habilidades espaciais. Eu tenho minha própria dimensão de bolso onde posso armazenar coisas. Stiles olhou para ele incrédulo. Eu realmente quero saber que tipo de criatura você é. Jacob o ignorou, guardando a arma. Em seguida, tirou uma caixa com 30 bifes de costela vagil e entregou a Cogman. Aqui, prepare o almoço para nós. Cogman abriu a caixa, seus olhos brilhantes se iluminando. Bifes de vagil. Deliciosos. Quantos devo preparar, senhor? Cozinhe 15, disse Jacob. Me dê o resto para que eu possa colocá-los de volta na minha dimensão e mantê-los frescos. Cogman inclinou a cabeça. 15, senhor? Então seus olhos se voltaram para Stiles. Não olhe para mim, disse Stiles rapidamente, apontando para Jacob. Ele é quem come como um buraco negro. Jacob sorriu. Certo. Agora vá preparar os bifes. Faça também alguns acompanhamentos. A geladeira está abastecida e há uma despensa cheia de ingredientes. Entendido, senhor. Cogman se levantou, pegou os bifes e marchou em direção à cozinha. Jacob guardou os bifes restantes de volta em sua dimensão e então percebeu Stiles olhando para ele. O quê? Stiles perguntou sem rodeios. Quantas habilidades você tem? Jacob deu um sorriso irônico. Mais algumas, mas não vou te contar. Preciso manter um pouco de mistério. Eles ficaram na sala de estar, conversando sobre universos cinematográficos até que Cogman os chamou para o almoço. Depois de se fartarem, voltaram para a sala. Cogman se juntou a eles assim que terminou de limpar a cozinha. Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso, tirou um cartão bancário e entregou a ele. Aqui, tem 2 milhões neste cartão. Encomende os materiais que você precisa para sua pele sintética. Depois, invista o resto. Já que você é de 2022, deve saber quais empresas vão bombar no futuro. Compre ações delas agora, enquanto ainda são pequenas, se puder. Cogman bateu no queixo pensativamente. Eu também poderia abrir uma empresa de tecnologia, fabricando computadores, telefones, eletrodomésticos. Talvez até uma empresa de aplicativos e softwares. Ou, uma empresa especializada em carros e motocicletas. Jacob sorriu. Faça o que achar melhor. Espere 1 mês ou 2, e eu lhe darei mais dinheiro. Ele deu um sorriso de canto de boca. Posso conseguir dinheiro do Peter, do Derek, talvez até da Kate. A voz de Cogman o despertou de seus pensamentos. Senhor, precisarei de um laptop. Jacob acenou com a mão. Vá pegar o meu. Está lá em cima, no meu quarto. E você pode ficar na casa de hóspedes atrás da mansão. Transforme-a em seu laboratório, oficina ou o que precisar. Cogman fez uma pequena reverência. Obrigado, senhor. Vou me retirar e começar a pesquisar este mundo antes de decidir a melhor maneira de investir seu dinheiro. Espere. Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou o bestiário. Ele entregou o livro pesado a Cogman. Esta é uma enciclopédia de criaturas sobrenaturais do nosso mundo. Quero que você a digitalize. Transforme-a em um aplicativo para celular e computador, algo que nos permita identificar uma criatura com base em suas características e habilidades. Cogman aceitou o livro com um aceno de cabeça. Pode deixar comigo, senhor. Em seguida, subiu as escadas, pegou o laptop e foi para a casa de hóspedes. Jacob e os outros ficaram na sala conversando até que Scott finalmente se levantou. Tenho que trabalhar. Até mais. Ele e Stiles saíram. Depois, Jacob se acomodou entre Allison e Lydia no sofá, abraçando as duas enquanto assistiam a um filme. Ao anoitecer, o telefone de Allison tocou. Ela suspirou. É minha mãe. Preciso desligar. Mas Jay, não se esqueça. Você vai me buscar amanhã para o nosso encontro. Jacob a beijou. Claro. Quer que eu te dê uma carona para casa? Allison deu um sorriso irônico. Não. Me dê as chaves da sua bicicleta. Jacob piscou. O quê? Não quer? Ela provocou. Ele hesitou. E se você bater o carro e machucá-la? Allison franziu a testa. Você está mesmo mais preocupado com a sua bicicleta idiota do que comigo? Jacob disse. Você não é mais um humano normal. Mesmo se você se machucar, você se cura em minutos. Mas Raven, ela não consegue. Raven? Allison ergueu uma sobrancelha. Jacob sorriu orgulhosamente. Sim, dei o nome de Raven a ela. O rosto de Allison escureceu. Ela agarrou a orelha dele e torceu. Me dê as malditas chaves. Ai ai. Tudo bem. Ele tirou as chaves de sua dimensão de bolso e as entregou. Allison tentou agarrá-los, mas Jacob se recusou a soltá-los. Solta. Ela ordenou, torcendo a orelha dele com mais força. Soluçando dramaticamente, Jacob finalmente soltou as chaves e se jogou nos braços de Lydia. Ai, coitada da Raven. Talvez eu nunca mais a veja. Allison revirou os olhos. Ela vai ficar bem, idiota. Jacob resmungou. Não confio em você. Há apenas 2 semanas você atropelou um cachorro. Você é um motorista péssimo. Allison chutou a canela dele. Idiota. Então ela sorriu docemente para Lydia. Boa noite. Boa noite, respondeu Lydia carinhosamente. Allison saiu, e logo o barulho da bicicleta de Jacob ecoou lá fora. Jacob fungou e enterrou o rosto no peito de Lydia enquanto ela ria. Ela ergueu o queixo dele, com os olhos brilhando de forma travessa. Que tal irmos tomar um banho, e fazermos algo divertido? Jacob abandonou a farsa imediatamente.
Sem hesitar, pegou-a nos braços e correu escada acima. Você é a melhor, Lydia. Você sempre sabe como confortar meu coração aflito. Capítulo 44. Jacob e Lydia foram acordados na manhã seguinte, às 10 horas, por uma batida na porta do quarto. Ainda meio adormecido, Jacob murmurou. O que foi, Cogman? Bom dia, senhor. O café da manhã está pronto, respondeu Cogman educadamente. Ah, obrigado. Vamos tomar banho e já descemos, disse Jacob, bocejando. Muito bem, senhor, disse Cogman antes de voltar para o andar de baixo. Lydia bocejou, ainda agarrada a Jacob, e perguntou. Que horas são? Jacob pegou o celular na mesa de cabeceira, checou as informações e disse, são 10 da manhã. Lydia sentou-se com os cabelos completamente despenteados. Devo ir logo. Minha mãe disse que vai me levar para passear hoje. Jacob a beijou, depois a pegou no colo e a levou para o banheiro. Após um rápido banho juntos, desceram para a cozinha. A mesa de jantar estava repleta de todo tipo de comida. Ovos, salsichas e uma variedade de pães e bolos. Cogman os aguardava, de pé como mordomo exemplar. Bom dia, senhor. Senhora, cumprimentou Cogman. Bom dia, Cogman. Lydia sorriu calorosamente. Ao se sentar, Cogman puxou a cadeira para ela como um cavalheiro. Lydia sorriu novamente e disse, obrigada. De nada, senhora, respondeu Cogman. Jacob franziu a testa. Ei, você não vai me ajudar a sentar também? Cogman o ignorou completamente e, em vez disso, perguntou a Lydia, o que a senhora gostaria de beber? Preparei chá, café e suco de laranja fresco. Vou querer café e suco de laranja, sem açúcar, disse Lydia. Imediatamente, senhora. Jacob suspirou e sentou-se sozinho. Me dê suco também, e um café com leite com açúcar. O açúcar faz mal à saúde, senhor, disse Cogman categoricamente. Jacob estreitou os olhos. Não se preocupe com a minha saúde. Apenas faça o que lhe for dito. Como desejar, senhor. De qualquer forma, é o senhor quem vai desenvolver diabetes e morrer. Apenas certifique-se de deixar alguns filhos para perpetuar sua linhagem antes que isso aconteça, disse Cogman com naturalidade. Jacob bateu com força na mesa. Você está me xingando, sua lata de lixo estúpida? Não, senhor, disse Cogman calmamente. Mas o diabetes matou alguns dos meus antigos mestres, assim como suas esposas e filhos. Eu apenas aconselho cautela. Não precisa se preocupar com isso acontecendo comigo. Eu sou um dragão, não fico doente, disse Jacob com um sorriso presunçoso. Cogman colocou as bebidas à frente deles e inclinou a cabeça. Um dragão? Sim. E estou na fase de crescimento, explicou Jacob. Então você vai precisar preparar refeições grandes para mim todos os dias, ricas em nutrientes. E não conte para ninguém que eu sou um dragão. Imagino que Madame Allison já saiba, perguntou Cogman. Sim, admitiu Jacob. Mas Phyllis e Scott não, e eu gostaria que continuasse assim por enquanto. Após o café da manhã, Lydia deu um beijo de despedida em Jacob, e Cogman correu para abrir o portão para ela. Jacob estava esparramado na sala de estar, assistindo a um documentário sobre animais. Quando Cogman voltou, Jacob perguntou, você encomendou os materiais para sua pele? Sim, eles chegarão em 2 dias, respondeu Cogman. E quanto tempo leva para terminar depois que eles chegarem? No máximo 2 dias, senhor. Ótimo. Você fez o aplicativo de bestiário que eu pedi? Sim, já está instalado no seu laptop. Quanto ao seu celular, vou esperar os materiais chegarem. Aí, vou projetar um celular adequado para você e instalar o software nele também. Perfeito. E faça telefones para Allison, Lydia, Scott e Phyllis, instruiu Jacob. Entendido, senhor. Jacob perguntou. Você já leu o bestiário, não é? Sim, tenho. Cogman assentiu com a cabeça. Imagino que você também saiba sobre os caçadores, e provavelmente até mais do que eu sobre o lado sobrenatural deste mundo. Cogman disse. De fato. Eu fiz algumas invasões ontem. Agora tenho arquivo sobre os caçadores e inúmeras organizações secretas. Eles capturam, matam e fazem experiências com criaturas sobrenaturais e também com humanos. Interessante, murmurou Jacob. Diga-me, o governo sabe sobre o sobrenatural? Sim, senhor, respondeu Cogman. Algumas organizações são privadas, mas a maioria pertence a governos em todo o mundo. Jacob estreitou os olhos. Existe algum aqui na Califórnia? Apenas pequenos laboratórios e traficantes do mercado negro, explicou Cogman. As grandes instalações de pesquisa estão em outros lugares. A maior delas nos Estados Unidos fica em Nevada, a Área 51. Se quiser, posso lhe dar os detalhes das outras localizações. Agora não, disse Jacob. Duvido que venham atrás de mim aqui. Além disso, vou manter um perfil discreto, ou pelo menos matar meus inimigos para que ninguém sobreviva para contar histórias sobre mim. Ele se inclinou para a frente. O que eu quero ouvir é qual plano você elaborou para investir meu dinheiro. Cogman começou a explicar sua estratégia, e os dois conversaram por horas até a tarde. Por fim, Jacob almoçou bastante, trocou de roupa e dirigiu até a casa de Allison. Ao chegar à residência dos Argentergengia, Jacob estacionou o carro e entrou em contato telepaticamente. Allison, estou aqui fora. Pronta para o nosso encontro? A voz dela surgiu na cabeça dele quase imediatamente. Você me assustou, seu idiota. Estou no chuveiro, me dê 15 minutos. Jacob deu um sorriso irônico. Mais para 50. Serei rápido, prometo. Devo entrar sorrateiramente e tomar banho com você? Jacob provocou. Não. Allison gritou em pensamento. Kate está do lado de fora da porta do banheiro falando comigo. A sua idiota. Tudo bem. Vou dar uma volta antes que seu pai me arraste para dentro para outra conversa constrangedora. Me liga quando estiver pronta. Tudo bem. Jacob estava prestes a entrar no carro quando a porta da frente se abriu. Chris saiu. Chris ligou. Garoto, entre. Imediatamente a voz de Allison ecoou na mente de Jacob novamente.
Jacob, você já saiu? Kate acabou de dizer que ouviu alguém abrir a porta da frente e desceu as escadas. Jacob suspirou enquanto caminhava em direção à varanda. Não, eu não fui embora. Seu pai acabou de sair e me convidou para entrar. O riso dela ecoou em sua mente. Por favor, tenha paciência com ele por alguns minutos. Vou tentar. Quando Jacob chegou à porta, encontrou Victoria e Kate atrás de Chris, à espera. Ele acenou com a cabeça educadamente. Boa noite, Sr. Argentergengia. Senhora Argentergengia. Kate. Kate lhe lançou um sorriso brincalhão. Olá, bonitão. Entre. Jacob deu um passo à frente, apenas para se deparar com algo invisível. Uma barreira cintilou fracamente no local onde ele tentará passar. Ele pressionou a palma da mão contra ela e olhou para Chris. Você me convidou para entrar. Então, por que a barreira? Chris deu um sorriso irônico. Se você não conseguir atravessar, não vai levar minha filha para passear, e vai ficar longe dela de agora em diante. Jacob sorriu. E se eu conseguir atravessá-la? Então eu não vou te impedir de namorá-la, disse Chris com firmeza. Jacob olhou para Victoria e Kate. Vocês duas o ouviram, não é? Se eu não puder entrar, ficarei longe de Allison. Mas se eu puder, ele vai parar de interferir. Kate cruzou os braços com um sorriso irônico. Claro, garoto. Se você conseguir, garanto que Chris cumprirá sua palavra. Jacob deu um sorriso irônico. Muito bem, então. Então, para surpresa dos três, a mão de Jacob pegou fogo. Ele a pressionou contra a barreira de cinzas da montanha. Instantaneamente, a barreira explodiu em chamas e queimou até não restar nada. Jacob piscou para Chris, entrou e passou por eles casualmente indo para a sala de estar. Acomodou-se no sofá como se fosse o dono do lugar. Os três Argents trocaram olhares inquietos antes de Kate e Victoria o seguirem para dentro. Chris bateu a porta e se juntou a eles com o olhar fixo em Jacob. Mas Jacob falou primeiro. Então, você vai cumprir sua palavra e me deixar namorar a Allison? Chris estreitou os olhos. O que você acha? Jacob deu uma risadinha. Entendo. Um homem sem palavras, hein? Eu não quebrei minha promessa, retrucou Chris. Eu disse que se você conseguisse atravessar a barreira a pé, não queimando tudo para entrar. Jacob deu de ombros. Detalhes técnicos. De qualquer forma, não vou me afastar da Allison. Chris inclinou-se para frente. O que você é? Um cão infernal? Jacob deu um sorriso irônico. Talvez. Talvez não. Kate cruzou os braços. Você sequer sabe o que é um cão infernal? Claro, disse Jacob com naturalidade. Um metamorfo, um arauto da morte, com o poder de gerar e controlar o fogo. Os olhos de Victoria se estreitaram. Igualzinho a você. Jacob apenas esboçou um sorriso ainda maior. Talvez. A voz de Chris endureceu. Você contou para Allison o que você é? Jacob respondeu imediatamente. Você contou a ela o que você e sua família são, caçador? Chris perguntou. Você sabe que eu sou um caçador? Jacob recostou-se casualmente. Claro, não é normal eu saber quem são meus amigos e inimigos quando me mudo para uma cidade nova? E presumo que você descobriu que sou uma criatura sobrenatural na noite em que capturei aquele puma. Victoria o observou atentamente. Você se aproximou da minha filha porque ela é uma Argentergengia. Jacob disse com firmeza. Não, eu não sabia que Allison era uma Argentergengia quando a conheci. Quando vi você a pegando no colo e percebi que ela era uma Argentergengia, já era tarde demais. Eu já estava atraído por ela. E não se preocupe, não quero fazer mal a ela nem à sua família. Na verdade, eu faria qualquer coisa para protegê-la. Victoria franziu a testa. Então, naquela noite em que te encontrei na estrada, quando você estava sendo perseguido por aquele urso, você sabia o que realmente era, não sabia? E você estava apenas fingindo. Jacob deu um sorriso irônico. Você também não estava fingindo? Sabia que era um lobisomem alfa, mas continuava chamando de urso. Ele riu. E eu me lembro de você me perguntando se eu tinha sido mordido, dizendo que me levaria ao hospital se fosse o caso. Eu estava rindo por dentro, porque eu sabia que você não me levaria a um médico. Você me levaria direto para o necrotério. Não é isso que você faz? Mata metamorfos só por serem o que são. O maxilar de Chris se contraiu. Temos um código, garoto. Jacob inclinou-se para frente com os olhos penetrantes. Claro, conheço o seu código. Mas diga-me, você tem certeza de que todos os metamorfos que você matou eram assassinos? Tem certeza de que todos os seus caçadores seguem esse código? Kate disparou. Não existem metamorfos inocentes. Principalmente lobisomens. São todos monstros perigosos que precisam ser eliminados. O olhar de Jacob fixou-se no dela, seu tom frio. Isso é só uma mentira que Gerard provavelmente te contou. Ou talvez algo que você diga a si mesma para que sua consciência pesada te deixe dormir à noite. O rosto de Chris endureceu. Você conhece Gerard? Jacob assentiu com a cabeça. Claro que sei sobre o infame Gerard Argentergengia. Nunca o conheci pessoalmente, mas já ouvi falar o suficiente. Um desgraçado mais maligno que um Nojitsune. Cuidado com a sua boca, seu pirralho, disparou Chris. É meu pai que você está insultando. Jacob deu um sorriso sombrio. Você vai descobrir mais cedo ou mais tarde que tipo de homem ele realmente é. Então seu olhar se voltou para Kate. Mas aposto que Kate já sabe. O coração dela está disparado agora. Chris se virou para ela, desconfiado. Kate deu de ombros. Não me olhe assim. Gerard pode ter orgulho de você e ser um bom pai para você, mas para mim? Ele é um pai terrível. Não importa o que eu faça, eu nunca serei boa o suficiente para ele. Você não tem ideia das coisas horríveis que ele me fez fazer, Chris. O garoto disse tudo. Gerard é mais malvado que um Nojitsune. Chris ficou em silêncio, com o maxilar tenso.
Vitória rapidamente interveio para mudar de assunto. Ela se virou para Jacob. Diga-me, garoto, por que o Alpha estava atrás de você naquela noite na estrada? E por que ele seguiu até nossa casa e o atacou pela segunda vez? Jacob recostou-se no sofá, calmo. Eu já te contei porque ele veio atrás de mim da primeira vez. Eu usei spray de pimenta nele e arranquei seus olhos. Então, seu sorriso irônico reapareceu quando ele olhou para Kate. Quanto à segunda vez, ele não estava atrás de mim. Ele estava atrás dela. Kate estreitou os olhos. Por que ele viria atrás de mim? Jacob inclinou a cabeça. Não sei. Mas a julgar pela rapidez e intensidade das suas batidas cardíacas agora, tenho certeza de que você sabe. Talvez você tenha matado alguém da matilha dele? Kate deu de ombros desplicentemente mais uma vez. Não me lembro. Já matei muitos monstros. O sorriso irônico de Jacob se desfez, dando lugar a uma expressão mais fria. Você sabe que eu consigo perceber quando você está mentindo, não é? Ou talvez eu não esteja mentindo, respondeu Kate. Talvez eu esteja apenas nervosa. Jacob deu uma risadinha baixa. Talvez. Mas Kate, você já ouviu aquele ditado? Quem luta contra monstros deve cuidar para que no processo não se torne um monstro. E se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo olhará de volta para você. Não me lembro quem disse isso, mas a questão é que você deve garantir que não se transforme em um monstro enquanto caça monstros. Kate deu um sorriso irônico. Não se preocupe comigo, garoto. Eu sei me virar. O que eu quero saber é, o que você é? Jacob deu de ombros. Não sei. Não sobrou ninguém da minha família para me dizer. Vitória inclinou-se para a frente. Por que você não se mexe para que possamos ver? Talvez possamos ajudar. Jacob soltou uma risada seca. Ajuda? Você quer dizer ajuda para me colocarem no necrotério? Chris balançou a cabeça. Não, nós o ajudaríamos a identificar o que você é. Jacob olhou para ele. É mesmo? Eu não sou burro. Você quer saber o que eu sou para descobrir minhas fraquezas, me bater e me obrigar a ficar longe da Alyson. Então ele voltou seu olhar penetrante para Vitória. E você? Você provavelmente já está pensando em maneiras de me matar. Eu praticamente consigo sentir a intenção assassina emanando de você. Finalmente seus olhos se fixaram em Kate. Quanto a você, provavelmente está pensando em encher a cabeça da Alyson de mentiras e manipulá-la para que ela me mate com as próprias mãos. O sorriso debochado de Jacob desapareceu. Seu tom ficou sério. Como eu disse antes, não quero fazer mal a Alyson nem a vocês. Então, por favor, pelo bem da Alyson, não me pressionem. Não me façam fazer algo de que eu vá me arrepender. Kate recostou-se com um sorriso irônico. O quê? Está ameaçando nos matar? Jacob olhou para ela. Não, não sou cruel o suficiente para matar os pais da Alyson e partir o coração dela. Mas você, Kate. Sua voz baixou para um sussurro perigoso. Não tenho tanta certeza. Kate zombou, ignorando as palavras dele. Alyson me ama. Se você me matar, ela nunca vai te perdoar. Jacob deu um sorriso sombrio. Ela não precisaria saber que fui eu. Talvez eu a embosque quando estiver sozinha, e a reduza a cinzas até não sobrar nada. Você simplesmente desapareceria deste mundo. O coração de Kate disparou, batendo forte nos ouvidos de Jacob. Ela estava com medo. Então a voz de Alyson ecoou em sua cabeça, aguda e protetora. Jay, pare de assustá-la. Jacob respondeu telepaticamente. Tudo bem, eu estava só brincando com ela. Agora vá se vestir, você está ouvindo atrás da escada desde que eu entrei. Alyson respondeu, certo. Já desço. Ele a ouviu andar na ponta dos pés de volta para o quarto. Jacob recostou-se no sofá, com os olhos ainda fixos em Kate. Relaxa. Eu só estava brincando. Contanto que você não tente me machucar, eu a tratarei com respeito. Então ele se virou para Chris, seu tom se tornando mais incisivo novamente. Mas entenda isto, senhor, eu não sou Derek Ali. Não pense que pode trazer seus caçadores e tentar me intimidar. Eu não vou machucá-lo, mas seus capangas? Não serei nem um pouco paciente. Chris estreitou os olhos. Você conhece Derek Ali? Jacob deu um sorriso irônico. Sim, eu conheço. Sei até quem é o Alpha. Chris inclinou-se para a frente. O quê? Diga-me quem é. Jacob inclinou a cabeça. E o que eu ganho com isso? Chris disse com firmeza. Você vai nos ajudar a derrubar um monstro que está matando pessoas inocentes nesta cidade. Jacob riu, balançando a cabeça. Pessoas inocentes? Para um caçador, você é realmente muito ingênuo. Chris franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Jacob se levantou, dispensando-o com um gesto. Esquece. Vamos encerrar essa conversinha, Alyson já está descendo. Chris endireitou-se, seu tom repentinamente severo. Não conte a ela sobre o sobrenatural, nem sobre sermos caçadores. Não quero que ela saiba ainda. Jacob disse, tudo bem, mas quando devo contar a ela? Chris cruzou os braços. Não se preocupe, eu mesmo direi a ela. Nesse instante, Alyson desceu as escadas, observando-os com curiosidade e fingindo não ter ouvido a conversa. Sobre o que vocês estavam falando? E por que pararam quando eu entrei? Jacob deu um leve sorriso. Nada importante. Eles só estavam tentando me intimidar como sempre e não queriam que você soubesse. Vamos embora. Sem esperar, ele saiu da sala de estar. Alyson se despediu rapidamente dos pais e de Kate antes de segui-lo até o carro. Kate foi até a janela, observando Jacob e Alyson partirem de carro. Seu sorriso irônico voltou quando ela se virou para Chris. Você vai mesmo deixar ele namorar com ela? O olhar de Chris endureceu. Não, eu disse para ele não contar a ela porque quero que ele perca o controle na frente dela, que ele seja o primeiro monstro que ela veja. Talvez assim ela fique com medo dele e não confie nele porque ele não lhe contou o que é. Então contaremos a ela sobre os vendigos e todos os tipos de criaturas malignas que existem por aí, e faremos com que ela o odeie e se volte contra ele. Kate sorriu. Nada mal. Parece um plano que vale a pena tentar.
Capítulo 45. Após saírem da casa dos Argentergengia, Jacob e Alison dirigiram-se para a cidade. Dentro do carro, Alison olhou para ele. Você acha que eles vão tentar te atacar? Jacob deu de ombros. Provavelmente. Mas não se preocupe, vou dar uma pequena lição neles para que saibam que não sou fraco. O resto depende de você. Você pode convencê-los a parar de me incomodar ou simplesmente dizer que estamos ligados. Se eles me matarem, você morre também. Alison franziu a testa. Você acha mesmo que minha mãe quer te matar? Jacob assentiu com a cabeça. Tenho quase 90% de certeza de que ela quer me matar, então você não vai namorar um monstro. Alison suspirou. Por que ela te odeia tanto? Não acho que ela me odeie pessoalmente, respondeu Jacob. Acho que ela odeia todas as criaturas sobrenaturais porque foi criada para odiá-las e matá-las. Não sei o que meus pais passaram quando eram crianças, mas quero ajudá-los a perceber que nem todas as criaturas sobrenaturais são más. Como você. Como Scott. Jacob deu um leve sorriso. Boa sorte com isso, especialmente com a sua mãe. Ela é como uma cobra, fria, calma, e quando você menos espera, ela ataca. Alison deu uma risadinha. Concordo. Mas não deixe ela ouvir você chamá-la de cobra. Ela vai te odiar para o resto da vida. Jacob deu um sorriso irônico. Não contarei a ela se você não contar. Vamos parar de falar sobre meus pais e o sobrenatural. Alison recostou-se. Para onde você está me levando? Jacob ergueu uma sobrancelha. Que tal você me convidar para sair hoje? Talvez em outra ocasião ela provocou, piscando para ele em seguida. Na verdade, eu estava pensando em comer algo rápido e depois ir para sua casa. Jacob piscou. Ir para minha casa? Acabei de sair de lá, então talvez possamos nos divertir na cidade primeiro. Ele percebeu o olhar que ela lhe lançou e congelou. Espere. Você está falando sobre... Alison o interrompeu. Sim, você não precisa dizer isso em voz alta. Jacob sorriu. Finalmente. Então acho que não precisamos comer nada. Ele girou o volante, fazendo o carro derrapar enquanto mudava de direção em direção à sua mansão. Alison riu. Calma aí, seu idiota. Calma aí? Jacob sorriu ainda mais. Nunca desejei tanto ter habilidade de teletransporte como agora. Ele deu um sorriso irônico para ela. Que tal fazermos isso no carro? Alison revirou os olhos. Que tal sairmos para um encontro e você me levar para casa sem fazer nada? Jacob suspirou. Tudo bem, vamos para casa. Mas Alison se aproximou sorrindo. Podemos fazer isso no carro outra hora. Mas para minha primeira vez eu pelo menos quero uma cama. Como quiser, disse Jacob sorrindo. Para mim, não importa onde façamos isso, só me importa que façamos. Lydia não está em casa, certo? Perguntou Alison. Não, ela vai passar o dia com a mãe dela. Ótimo, sussurrou Alison. Quero ficar sozinha com você em casa hoje. Momentos depois, eles chegaram à mansão. Jacob estacionou, pegou Alison nos braços e correu para a porta da frente. Assim que chegaram lá, a porta se abriu. Cogman estava parado ali, curvando-se educadamente. Boa tarde, senhora. Então ele olhou para Jacob. Senhor, o senhor não disse que ia sair em um encontro com a senhora Alison? Jacob passou por ele com Alison ainda nos braços. Mudança de planos, decidimos. Antes que ele pudesse terminar, as bochechas de Alison ficaram vermelhas. Ela tapou a boca dele com a mão. Calha a boca. Ah, entendi, disse Cogman com um tom perfeitamente sério. Vocês dois querem namorar. Devo criar o clima? Talvez acender algumas velas no quarto, espalhar pétalas de rosa. Cogman, Jacob exclamou enquanto Alison enterrava o rosto em seu ombro, beliscando-o furiosamente. Já chega. Não precisamos de mais nada. Como desejar, senhor. Então, quando devo preparar o jantar? Jacob gemeu. Que horas são agora? São 3 horas da tarde, senhor. Ótimo. Ligue para nós para jantarmos às 11. Muito bem. Sem dizer mais nada, Jacob subiu as escadas correndo com Alison ainda nos braços, fechou a porta com um chute e a jogou delicadamente na cama. Deitou-se em seguida, olhando-a fixamente nos olhos. Eu sou bom com sarcasmo e sei como zoar as pessoas, disse Jacob baixinho, com um tom incomumente sério. Mas não sou bom com palavras românticas. Então não vou dizer nada piegas. Só vou dizer, eu te amo, Alison. Os olhos de Alison suavizaram. Isso é melhor do que qualquer frase romântica que você pudesse ter inventado. Eu também te amo. Jacob inclinou-se e seus lábios se encontraram. A provocação desapareceu, substituída pela paixão. Logo suas roupas foram jogadas de lado e eles se perderam um no outro, iniciando uma sessão de amor que durou algumas horas. Mais tarde, os dois ficaram deitados juntos na banheira, rodeados de água quente. Alison apoiou a cabeça no peito de Jacob, com os olhos fechados e um sorriso suave e satisfeito. Os olhos de Jacob também estavam fechados, embora ele não estivesse completamente em repouso. A tela azul translúcida do sistema flutuava diante dele. Parabéns, anfitrião. Você consumou seu vínculo com Alison Argentergengia. Sua força agora começará a crescer mais rápido do que antes, e você poderá conceder a Alison habilidades e linhagens sanguíneas recompensadas pelo sistema. Os pensamentos de Jacob começaram a fervilhar. Aliás, eu devia ter perguntado isso antes, mas, o que exatamente eu posso compartilhar com pessoas que não são meus amigos? Eu dei o Miracuru para o Stiles e funcionou. Dei uma semente dos deuses para o Derek e ele também se curou. Poções e recompensas consumíveis podem ser dadas a qualquer um. No entanto, habilidades e linhagens sanguíneas não podem. Por exemplo, o cristal do elemento trovão que você recebeu anteriormente pode ser dado a qualquer um e funcionará, pois é consumível. Mas se você obtiver uma habilidade de trovão que precisa ser integrada ao seu corpo pelo sistema, ela só poderá ser usada por você ou transferida para um de seus companheiros.
Entendo. Então os itens consumíveis podem ser dados a qualquer um, mas as habilidades e linhagens sanguíneas são exclusivas. Ele exalou, acariciando os cabelos de Alison. Muito bem então. Quais são as recompensas que eu ganhei depois de dormir com a Alison? Recompensas por consumar o vínculo com Alison Argenter-Gengea. Habilidade, controle do elemento terra. 10 anéis espaciais, 100 metros cúbicos. Neuralizador de memória, Homens de Preto, um dispositivo de flash capaz de apagar, modificar ou substituir memórias recentes de qualquer pessoa exposta ao seu flash. Perfeito para encobrir eventos inconvenientes. Os olhos de Jacob brilharam ao ver as recompensas. Que legal! É estranho eu estar mais empolgado com o neuralizador de memória do que com a habilidade do elemento terra. Ele balançou a cabeça com um sorriso. E os anéis espaciais? Inúteis para mim, mas aposto que as garotas vão adorar. E anfitrião, ainda há recompensas disponíveis para seu parceiro. Jacob pensou, mostre-me. Por favor, selecione uma das seguintes linhagens sanguíneas para seu parceiro. Linhagem dos Altos Elfos. Expectativa de vida, longevidade quase imortal. Afinidade principal, natureza e manipulação de plantas. Habilidades, comunicar-se com a flora e comandá-la, acelerar o crescimento das plantas, manejar vinhas espinhosas em combate e curar-se usando energia natural. 2. Linhagem da Fada do Vento. Longevidade, sem idade definida e com longa vida. Afinidade primária, elemento vento. Habilidades, gerar rajadas poderosas, formar lâminas de vento afiadas como navalhas, invocar tempestades localizadas e, eventualmente, criar tornados devastadores. 3. Linhagem vampírica. Longevidade, biologicamente imortal. Afinidade primária, sangue e trevas. Habilidades, força sobre-humana, velocidade extrema, regeneração acelerada, sentidos aguçados, manipulação de sangue e a capacidade de comandar vampiros inferiores. O poder aumenta ao transformar outros em vampiros inferiores. Quanto mais vampiros inferiores, maior a força pessoal. Vulnerabilidade à luz solar até que a força atinja o nível de um lobisomem alfa. Jacob deu uma olhada rápida na lista. Elfo não é ruim. Gosto da Fada do Vento. Vampiro? Não. A última coisa que eu quero é virar a bolsa de sangue pessoal da Alison. Ele deu um sorriso irônico e olhou para ela. Alison, você está acordada? Ela abriu os olhos preguiçosamente. Sim, ótimo. Vamos sair daqui. Quero te dar uma coisa. Ela ergueu as sobrancelhas. O que é isso? Porque se for o que eu estou pensando, não consigo mais fazer. Posso estar curada, mas ainda estou meio dormente lá embaixo. Jacob deu uma risadinha, levantando-se e ajudando-a a sair da banheira. Acredite, estou tentado, mas estou satisfeito por esta noite. Ela se desvencilhou dos braços dele, pegou uma toalha e se secou. Então, o que exatamente você vai me dar? Ele vestiu um roupão. Algo bom. Prometo que você vai adorar. Ao voltarem para o quarto, Alison olhou para a bagunça, roupas rasgadas e espalhadas pelo chão. Ela pegou sua blusa esfarrapada e suspirou. Você realmente precisava rasgar minhas roupas? Jacob olhou para ela. Você é quem tem o direito de falar. Esqueceu o que fez com a minha? Ela mostrou a língua para ele, depois entrou no closet e voltou vestindo um dos agasalhos pretos de Jacob. Jacob vestiu uma calça de moletom e um moletom com capuz. Vamos limpar primeiro, disse Alison. Tudo bem, respondeu ele. Assim que o quarto foi arrumado, eles se sentaram juntos na cama. Alison sorriu suavemente. Então, o que é esse presente misterioso? Jacob se inclinou para mais perto, com um tom sério. Quando uma mulher se torna minha companheira, posso transmitir uma linhagem sanguínea para ela. Não me pergunte como, eu não sei. Tudo que sei é que essas linhagens sanguíneas ficam armazenadas dentro do meu corpo, e quando fizemos sexo pela primeira vez 3 delas, escolheram você. Vou lhe dizer quais são, e você pode escolher uma. Alison olhou para ele surpresa, depois tocou suavemente sua bochecha, sorrindo antes de se inclinar para beijá-lo. Quando o beijo terminou, Jacob inclinou a cabeça confuso. Por que você está me olhando assim? Alison disse, nada. É só que, às vezes eu acho você tão misterioso e mágico, e até acho difícil acreditar que você seja real. Jacob deu um sorriso irônico. Eu sou incrivelmente incrível, não sou? Alison revirou os olhos. Me fale sobre essas linhagens, seu narcisista. Jacob contou-lhe em detalhes sobre as 3 linhagens sanguíneas e acrescentou. Não queria falar sobre a dos vampiros. Não gosto dela, mas a escolha é sua. Alison balançou a cabeça. Eu também não gosto. A linhagem élfica é bonita, mas acho que prefiro a linhagem da Fada do Vento. O que você acha? Jacob sorriu. Sinceramente, acho que é a melhor das 3 e perfeita para você. Você é arqueira. Imagine atirar flechas feitas de vento e quando estiver forte o suficiente, poderá voar e até criar tempestades e tornados de proporções catastróficas. Alison não hesitou. Então está decidido. Eu aceito a linhagem da Fada do Vento. Jacob disse, muito bem, vire-se. Ela se virou e Jacob colocou a palma da mão em suas costas. Sistema, funda a linhagem sanguínea da Fada do Vento ao corpo de Alison. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma onda de energia pulsou da mão de Jacob para Alison. Ela sentiu seu corpo esquentar enquanto uma força estranha se espalhava por cada célula, entrelaçando-se em sua essência. Após 5 minutos, uma nova mensagem do sistema apareceu diante dos olhos de Jacob. Pode retirar a mão agora, anfitrião. A transformação levará aproximadamente 1 hora para ser concluída. Jacob viu os olhos de Alison se fecharem em paz. Não havia dor, apenas calma. Ele a deixou descansar e voltou sua atenção para si mesmo. Sistema, incorpore a habilidade de controle do elemento terra ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Uma onda de calor o percorreu, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Jacob ergueu a mão e com um pensamento uma pequena pedra se formou em sua palma. Outro pensamento e a pedra se desfez em pó e desapareceu. Jacob sorriu, satisfeito. Ótimo.
Sistema, mostre-me meu status. Status. Nome, Jacob Alexander, 16 anos. Espécie, humano dragão. Habilidades. 1. Pirocinese. 2. Eletrocinese. 3. Geocinese. 4. Imunidade a fogo e eletricidade. 5. Habilidades do câmbio padrão. 6. Imunidade a venenos. 7. Charme passivo. 8. Grito do nascido do dragão. Fuzeryo das Kirin. 9. Sopro de fogo relâmpago do dragão. Armas e itens. Casca de banana, Mario Kart, sabre de luz defeituoso, capa da invisibilidade defeituosa, réplica da Excalibur, 20 bombas da risada do Coringa, uma lata de espinafre do Popeye, 7 Mirakuru, Arrow DC Comics, 3 sementes dos deuses, 9 sementes dos deuses vencidas, 10 anéis espaciais, neuralizador de memória, Homens de Preto, uma réplica da katana Shuzui, One Piece, uma Glock 45. Jacob sorriu satisfeito. Pelo menos agora tenho poder suficiente para me proteger neste mundo, a menos que apareça algo absurdamente forte que nunca existiu na série original de Teen Wolf. Ele suspirou, esticando-se na cama. E mesmo que algo aconteça, bem, ainda tenho o espinafre do Popeye para triplicar minhas forças. E o Cogman também. Com esse pensamento, Jacob relaxou, deitando-se na cama e mexendo distraidamente no celular enquanto esperava a transformação de Allison terminar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.